A história começa com uma guria chamada Nishino acordando, e parece que essa mina dormiu demais. Depois que ela acorda de um pesadelo bem intenso, ela toma um banho, se arruma e abre a porta. Só que ao abrir, ela tem outro flashback daqueles paparazzi tirando fotos dela e quase entra em colapso, até que o motorista grita: "E aí, minha filha, você tá bem? Bora?" Nisso ela se recompõe e o motorista leva ela pra escola. Quando a Nishino chega, todo mundo fica de boca aberta, afinal ela é a garota perfeita. Ela é linda, inteligente, ex-atriz e ex-idol. Todo mundo quer ser amigo dela e ela é tratada como uma celebridade. Enquanto os alunos a cumprimentam, ela vai até os armários e avista a única pessoa de quem ela não suporta: o Minoru Kanego, o nosso prota. Ele é feio, pobre, baixo, sem sal e não liga nem um pouco para Nishino, e sempre esquece o nome dela. Nishino sempre tenta puxar assunto com ele para ver se ele lembra, mas como todas as vezes, assim que ela dá um oi para ele, ele responde a chamando de Nishimura. Nisso a mina congela no lugar, com um sorriso sarcástico e com uma fúria interna. O problema não é só ele errar o nome, mas o pior é que quando ela tá perto dele, ele age como se ela fosse invisível, e isso a deixa putaça da vida, porque ela não tá acostumada a ser ignorada. E até quando eles se encaram, parece que ele tá olhando direto através dela. O cara tem a visão de 1000 jardas, esse aí já viu coisas, e é aí que o ódio dela por ele fica completo. E depois de corrigir o nome dela pela 100ª vez, o nosso prota solta um tipo: "Guria, ninguém se importa com você é tipo um NPC." E a Nishino fica confusa e pergunta o que ele quer dizer, mas o nosso prota se desculpa e explica que ele cria personagens principais na cabeça dele, e o resto é só NPC, gente sem importância. E adivinha, ela é tipo um NPC pra ele. Nishino fica sem reação e tenta corrigir o nome dela de novo, mas simplesmente o nosso prota não tá nem aí e erra de novo, e dessa vez de um jeito bem engraçado. Depois disso, eles vão para a aula. Na sala, os outros alunos ficam fascinados por Nishino e fazem 1000 perguntas sobre o retorno dela aos palcos. Ela explica que depois de um escândalo no ensino médio, ela teve que parar de atuar por um tempo por causa de todo o ódio que recebeu. Desde então, ela se escondeu atrás de uma máscara até que tudo foi resolvido. Agora no ensino médio, ela tá de volta e quer ser ela mesma. Nishino sempre faz o papel de queridinha dos professores para ser a favorita da turma e a garota popular sem inimigos, para compensar o que aconteceu no passado. Ela fica até depois das aulas para ajudar o professor com os preparativos pro dia seguinte e fica até tarde. Mas depois da escola, o motorista dela é atacado por uns bandidos, então ela decide voltar para casa a pé. No caminho, os mesmos bandidos que atacaram o motorista a seguem e a sequestram, exigindo um resgate do pai dela. E enquanto é levada, ela vê alguém à distância, mas não consegue ver quem é, porque fica tudo escuro. Eles cobrem o rosto dela, mas a cena mostra pra gente que a figura misteriosa é o nosso prota, o Kanego. Nishino acorda num armazém morrendo de medo, enquanto os bandidos discutem o que vão fazer com ela se o pai dela não pagar. Kanego tá do lado de fora usando um espelho para ver o que tá rolando dentro do armazém, e depois de analisar o lugar, ele se transforma na sua identidade secreta e entra. Os bandidos comentam que é a segunda vez que ela é sequestrada. A primeira vez foi por um stalker obsessivo, mas dessa vez são os inimigos do pai dela. Um desses safados diz que quer se divertir com ela, mas antes que ele possa fazer qualquer merda, o nosso prota quebra o vidro do teto e se revela como o Stylish Wogan Slayer. Um dos bandidos acha que é uma piada e puxa uma arma, mas o nosso prota derruba ela num piscar de olhos, deixando todo mundo chocado. Ele zoa esse bandido safado, dizendo que ele não tem habilidades de movimento e o derrota rapidinho. O outro bandidinho percebe que o Kanego não é um lutador comum e comenta que ele também é um ex-militar, então tava esperando por um desafio desses. Ele puxa uma faca e ataca o Kanego, acertando alguns golpes, mas nada que ele já não esteja acostumado. Ele então saca sua arma favorita, um pé de cabra. Kanego avisa que os pés de cabra são as melhores armas de rua, porque são leves, resistentes e super versáteis. Ele usa os pés de cabra como se fossem nunchakus, com lâminas afiadas na ponta. O bandido é mais forte, mas o nosso prota o derrota facilmente, quebrando as suas pernas e o espancando, libertando o Nishino na sequência. Mas logo depois de libertá-la, ele simplesmente desaparece instantaneamente. Algumas horas depois, o pai de Nishino chega e, usando as suas conexões, ele consegue esconder o incidente do público, permitindo que ela continue sua carreira de atriz sem problemas. No entanto, o maior arrependimento dela foi não ter descoberto a verdadeira identidade do Stylish Wogan Slayer. No dia seguinte na escola, a Nishino cumprimenta o Kanego, esperando que ele se lembre do nome dela. E dessa vez, ele até chama ela pelo nome certo, deixando a mina chocada. Kanego olha diretamente nos olhos dela, e dessa vez é como se ela realmente estivesse ali para ele. Nishino percebe que o Kanego é muito parecido com ela, escondendo-se atrás de
sua máscara. Mas antes que ela possa descobrir mais o nosso prota, no dia seguinte, simplesmente o Kanego aparece morto nas notícias, atropelado por, adivinha, um caminhão. Depois disso, o Kanego é levado para outro mundo, onde ele explica um pouco mais de si mesmo. Ele conta que, como a maioria dos meninos, ele queria ser um herói quando era mais jovem, mas diferente de todo o resto, ele levava isso a sério mesmo. Ele faria de tudo para ser o mais forte do universo. Na escola, ele queria ser conhecido como um cara medíocre e discreto, mas por trás de uma máscara, ele era um lutador incrível que dava tudo no treinamento. No entanto, isso não foi o suficiente. Kanego fica frustrado por ser apenas um humano comum, já que humanos são fracos demais para lutar contra soldados militares ou sobreviver a uma explosão nuclear. Ele queria ser bem mais do que isso, ser um eminente Shadow, um ser poderoso com muitas garotas poderosas no seu grupo, e a única maneira de se tornar esse herói era sendo reencarnado em outro mundo, o que aconteceu depois do acidente. Agora ele é conhecido como Cid Kanego, com um clã secreto chamado Shadow Garden. Mas antes de vermos como o Kanego chegou nesse status, somos levados a um flashback. Depois do acidente, o Kanego agora é conhecido como Cid. Ele acorda como filho do Barão e da Lady Keno, aristocratas do reino de Midgar. A família de Keno é conhecida por produzir cavaleiros das trevas ou esgrimistas que podem aprimorar as suas habilidades com magia. Por isso, os seus pais têm grandes expectativas para os seus filhos, especialmente para Claire, a irmã mais velha do nosso prota, com o seu talento excepcional. O Cid cresceu à sombra da sua irmã, mas sem o conhecimento da sua família, ele tinha outros planos para cuidar de noite, caçar vagabundo, e depois de matar um monte de vagabundo numa batalha usando a sua espada de slime e seu bodysuit, o nosso prota toma posse dos tesouros roubados. Não muito depois, ele encontra uma criatura toda fodida e estranha presa numa gaiola, e interessado, ele a leva para uma casa para fazer experimentos. Depois de um mês de tentativas, a criatura se transforma numa linda garota élfica. Nisso, o nosso prota aproveita a oportunidade. O Sage finge ser um herói que quebrou a maldição dela e a convida para se juntar a ele na missão de subjugar o famoso culto do Diablo, uma historinha que ele inventou. A garota aceita e se torna sua segunda em comando, ganhando o nome de Alpha. Então 3 anos se passam e agora o nosso prota com 13 anos é visto treinando com a sua irmã Claire. Ele poderia facilmente derrotá-la, mas ele decide manter o seu perfil de NPC baixo. Nisso, depois dos 15 anos, todo nobre tem que ir para uma escola fodida, e a mina estava se preparando para ir, porém ela desaparece. O nosso prota e a sua organização The Shadow Garden descobrem que o culto do diabo está por trás do sequestro. Nisso, o nosso prota e seus subordinados partem para resgatá-la, enfrentando o Conde Gruice, um alto oficial do culto. O nosso prota derrota esse safado com facilidade e resgata sua irmã, mas ela decide partir para a capital real. 2 anos depois, o nosso prota se matricula na mesma academia que a sua irmã. Ele mantém o perfil baixo e escolhe 2 amigos que estão no fundo da escala social. No caminho para a academia, enquanto pegam um bonde, eles lembram o Sage da sua punição por ter tirado a nota mais baixa no teste. Ele tem que confessar o seu amor para a garota mais popular do campus, a princesa Alexia Midgar. Nisso, nosso prota decide fazer logo esse evento canônico, achando que a mina vai humilhar ele e depois ele pode seguir com a sua vida. Porém, para surpresa de todos, quando ele vai fazer o pedido, a mina simplesmente aceita, e a notícia se espalha rapidamente pela escola, deixando todos os alunos chocados, inclusive o nosso prota. Fala meu mano, desculpa interromper seu vídeo, só passando aqui pra falar de coisa boa. Você já pensou em ter um canal no YouTube, mas acha que é difícil ou não sabe nem por onde começar? Eu tenho algo aqui que pode te mostrar o caminho e fazer você mudar de vida, isso mesmo. Clica aqui no link da descrição e descubra como transformar essa sua ideia em realidade. A sua hora chegou, meu mano, vem comigo. A Alexia aceitou o pedido na hora. Ela disse que estava esperando alguém como nosso prota para engatar no relacionamento. Ele é o cara certo. No refeitório, no dia seguinte, ele comenta com os seus amigos que acha isso muito esquisito. Ele tinha certeza que seria o contrário. Mas antes que ele pudesse pensar muito, a mina simplesmente aparece e decide se juntar ao grupo. Ela vira para o nosso prota e diz bem no cangotezinho dele que sabe que ele tá treinando esgrima no Royal Bushing para a aula de educação física da tarde. E ela solta bem no ouvidinho dele, bem assim, ó: que tal a gente treinar junto mais tarde, seu safado? O nosso prota não curte muito essa ideia e responde que a sua turma é muito inferior, mas a Alexia logo rebate, dizendo que elogiou tanto ele que abriram uma vaga para a turma principal. E depois disso pronto, agora ele estava lá, lado a lado com o Zenon, o instrutor de educação física de esgrima real. Diferente das aulas normais, esse lugar tá cheio dos burguês safado, e o clima é tenso com um monte de gente séria com sangue no olho. O Zenon então
então vira para o nosso prota e manda a clássica: "E aí, meu nobre, quanto você aguenta na rusca? Você é forte?" E durante seu duelo com a sua namorada, ele percebe que seus golpes nunca acertam de verdade. Mas claro, tudo isso é parte do plano. No fundo, ele só está mantendo essa farsa porque precisa de dinheiro, afinal a mesada não cobre as suas operações secretas. Então ele aceita continuar no relacionamento fake, em troca de uma graninha. E assim, o Kanego começa a passar por várias situações ridículas que qualquer pessoa normal evitaria. Mas é exatamente por isso que a Alexia gosta do estilo dele. E apontando a espada para ele, ela pergunta qual é a real intenção por trás de suas palavras. E ele responde que só se irrita quando as pessoas discordam do seu gosto. A Alexia ouve, dá um sorrisinho irônico e simplesmente sai do trem sozinha. E assim parece que o namoro de fachada chegou ao fim. Só que é aí que vem a bomba. O Zenon informa que Alexia não voltou para o dormitório na noite passada. A Ordem dos Cavaleiros está investigando e como o Kanego foi a última pessoa vista com ela, agora ele é o principal suspeito. Exatamente o tipo de encrenca que ele não precisava agora. Enquanto isso, a Alexia acorda em um lugar estranho presa por correntes mágicas. Ela percebe que não está sozinha e tem outra pessoa na sala, provavelmente usada como cobaia para alguma experiência macabra. E então entra em cena um médico bem sinistro. Ele olha para Alexia com satisfação e diz que finalmente a encontrou. "O seu sangue é de cria", ele afirma. "Vai me ajudar a trazer o demônio de volta à vida." Hehe, que legal. A Alexia revira os olhos. "É sério isso, mano?" Mas o cara não tá de brincadeira. Ele quer extrair cada gota de sangue demoníaco dela para concluir o seu experimento. O pior é que ele se acha um gênio incompreendido reclamando que destruíram seu laboratório antes de ele terminar a sua pesquisa. Enquanto isso, o nosso prota tá preso no pior interrogatório da história. Ele aguenta a dor física numa boa, mas o que realmente incomoda é estar vivendo um clichê de personagem secundário. E ele não pode deixar isso acontecer. Do outro lado, a Alexia segue dando seu sangue e sendo drenada com tanto que poderia abastecer um banco de doações por anos. E cansada, ela pede pro cara pegar leve. "Calma aí, meu padrinho." Mas o médico só ri e diz que vai continuar extraindo mais e mais. Ele desconta sua frustração na cobaia ao lado e segue em frente com seus planos malignos. Enquanto isso, a princesa Iris, irmã da Alexia, agradece a ajuda do Zenon na investigação. Ele diz que se sente responsável pelo que aconteceu, mas ela duvida que a culpa seja dele. O foco agora é resgatar Alexia. Eles suspeitam de Kanego, mas Iris não acha que ele teria força para sequestrá-la. Ainda assim, ele será monitorado quando for libertado. Já a irmã do Kanego fica furiosa ao saber que o seu irmãozinho está sendo tratado como um suspeito. Depois de ser expulso do interrogatório, o Kanego pensa que poderia simplesmente se curar a ele mesmo, mas isso não combinaria com a sua persona de figurante. Ao voltar para casa, ele encontra a Alpha esperando por ele. Ela já está sabendo de tudo e comenta que as garotas do grupo estão avançando na investigação do culto. Além disso, a sua influência só cresce. O Kanego tem certeza de que elas levam vidas normais, mas sabe que o culto foi responsável pelo sequestro da princesa. A família real tem o maior acúmulo de sangue de heróis, então era só questão de tempo até eles tentarem algo. A Alpha percebe que o Kanego está carregando um peso gigante e diz que ele deveria confiar mais nelas. E ela já cobra o cara, que assim que eles resolverem isso, ele deve um Tuna King pra ela. Eu não sei o que é isso, mas ela disse isso. Antes de sair, a Alpha pergunta se ela deve dar um fim nos 2 espiões vagabundos que estavam de olho no nosso prota desde o trem, mas ele nega dizendo que só estavam fazendo o trabalho deles. "Tranquilo, meu filho, mas avisa se você mudar de ideia. Eu vou cortar a cabeça deles." Além disso, ela diz que a Delta também sente muita falta do nosso prota. Já mais à noite, o Kanego prepara tudo para a sua grande jornada. Ele cuida de cada detalhe, desde a iluminação perfeita até um vinho refinado que custou uma fortuna. Tudo isso para criar o clima ideal para o seu grande momento. E como toque final, ele deixa uma carta na mesa. A hora da escuridão finalmente chegou. O mundo perfeito para nós, os Emos. E sob as ordens de Alpha, a galera toda se reúne no Capitólio Real. E o plano deles é lançar um ataque simultâneo contra todos os esconderijos do culto dos diabos espalhados pela capital, enquanto procuram vestígios da magia da princesa Alexia. Gamma vai comandar tudo de forma geral. Alpha lidera as tropas locais, Y fica no suporte remoto e a Delta fica na linha de frente pronta para matar vagabundo. Mas antes de sair, é claro, o nosso prota tem que dar aquele toque dramático. "Essa noite o mundo nos conhecerá, porque eu sou o Batman dos Isekai." Nisso ele sai de casa com toda a sua imponência, mas mal coloca o pé na rua e já é pego numa emboscada pelos oficiais, que metem a bota da Alexia na mão dele e tentam incriminá-lo. Pena que os caras não sabem com quem estão lidando, e em segundos o Kanego se livra de todos eles na escuridão e solta um aviso: "Até o sol nascer, tudo isso vai acabar." Lá no esconderijo, o Dr. Maluco entra em pânico, achando que os cavaleiros estão atacando, e decide acabar com tudo ali mesmo. Sem tempo para esperar, ele injeta uma parada estranha
na criatura gigante no laboratório. E é claro que isso ia dar errado, porque a primeira coisa que o bicho faz é matar o cara. O lado bom, a coisa destrói as correntes de Alexia, dando a ela a chance perfeita para fugir antes de tudo desabar. Mas antes que ela pudesse escapar em paz, vem outra bomba. O cara por trás de tudo isso é o Zenon. Ele confessa que financiou os experimentos e que o verdadeiro prêmio sempre foi o sangue da princesa. Agora, com tudo isso garantido, ele finalmente vai conseguir a 12ª vaga na Távola, abandonando de vez aquele posto ridículo de instrutor de espadas. Mas a Alexia não consegue entender nada do que ele tá falando. O que é essa tal de Távola, meu querido? Explique-se. E ele diz que são os 12 cavaleiros supremos da Ordem. E ele ainda revela que no momento Iris seria a melhor escolha para os planos deles, mas a Alexia serve como um plano B. E putaça, a Alexia parte para cima do cara, mas o Zenon debocha dizendo que ela nunca será como a sua irmã. Só que é claro, ela tem um truque na manga e consegue cortá-lo de raspão. Pena que na sequência ele lança um golpe que ela só consegue ver no último segundo. Quando tudo parece estar perdido, adivinha quem aparece? Isso mesmo, o Homem de Preto. O Shadow surge das sombras pronto para ação. O Zenon solta uma provocação. Então você é o safado que anda metendo os dedos nos nossos planos, né, seu merda? Nisso o Shadow só responde: vocês são um bando de covardes perseguindo os mais fracos. Vocês são uns lixo. Nisso o Zenon avisa que dessa vez o jogo mudou. Afinal, ele é o membro do núcleo da Távola. Ele avança contra o Shadow, mas Alexia não consegue nem acompanhar os movimentos. No meio da poeira, o nosso Shadow debocha: você é um merda, mano, você não é nada. Enquanto isso, na cidade, o monstro solto pelo doutor está causando o maior estrago. Os cavaleiros das trevas tentam de tudo, mas a criatura se regenera rápido demais. A Iris ataca com precisão, mas nada parece resolver. Então ela ativa sua técnica especial, envolvendo a sua espada em chamas e parte para acabar com o bicho de uma vez. Nisso, a Alpha surge do nada e a interrompe: você tá fazendo a criatura só sofrer mais, seu vagabundo, para com isso. E com um único golpe poderoso, a Alpha evapora o monstro, e Iris fica chocada com isso, mas a Alpha só manda o recado: fique fora do caminho da nossa organização. Nisso ela some, deixando a Iris confusa e ainda procurando por Alexia. Já no duelo, o Zenon percebe que subestimou o Shadow, então ele ativa o poder da Távola, ficando ainda mais forte e tenta intimidá-lo. Mas o Canego nem precisa se esforçar, e em um piscar de olhos ele acerta o Zenon pelas costas. Furioso, o Zenon parte para cima descontrolado. Os seus golpes são rápidos, precisos e beiram o transcendente, mas o Shadow nem se abala, e enquanto Alexia observa a luta, ela percebe algo. Por mais que ela tenha treinado com afinco, ela nunca conseguiu superar a sua irmã. Sempre foi vista como medíocre, mas ao ver o Shadow lutando, ela finalmente entende: não é questão de talento inato, e sim da forma como você usa a esgrima. O Zenon, já sem opções, puxa uma cartada final, uma pílula que desperta o poder além das limitações humanas. Só que tem um problema: se alguém comum tomasse isso, seria facilmente dominado pela força e morreria. Ele então engole a cápsula, e a sua forma muda completamente, o tornando uma aberração demoníaca. Ele acha que agora sim está no topo, mas o Shadow, ele solta um suspiro: é só isso, seu merda, não se acha o todo poderoso. E com uma sequência absurda de soco e porrada, o Shadow desmonta o novo Zenon com facilidade, e então ele resolve dar o seu showzinho. Ele conta a história de um homem que queria sobreviver a uma bomba nuclear, então treinou seu corpo, mente e habilidades até o limite, e se tornou algo nuclear. E no momento seguinte, ele se autodeclara A explosão mágica que ele causa é gigantesca, consumindo o Zenon e iluminando o céu com um clarão divino, e a cidade quase vai junto no processo. A Alpha e as outras meninas observam o espetáculo, enquanto Alexia, agora salva, só consegue segurar a sua espada pasma. Nisso, a Iris aparece correndo e abraça sua irmã. Ela diz que estava procurando ela por toda parte, mas que agora estava tudo bem. No dia seguinte, a Alexia encontra o nosso prota e, meio sem jeito, confessa. Ela diz que talvez seja tarde para confessar, mas ela finalmente aprendeu a gostar do seu próprio estilo de esgrima, e o nosso prota, que tá pouco se fudendo pra ela, vai embora e deixa ela pensativa. E então ela pergunta pra ele que, já que o Zenon tá fora do caminho, se eles poderiam continuar mantendo o relacionamento fake por mais um tempo. Mas antes que ela pudesse concluir, o nosso prota já tinha recusado. Ele é um cara solo, um lobo alfa, o Batman. Porém, a mina não gostou nada de ser recusada, e mais tarde, atrás da escola, enormes quantidades de sangue são encontradas atrás de um prédio. Nenhum corpo, nenhum ferido e nenhum desaparecido.
só um novo mistério nasceu, um dos 7 grandes mistérios que vão rondar a história dessa escola. O culto demoníaco por enquanto foi interrompido, o poderoso Lord Zenon simplesmente evaporou sem deixar nenhum rastro, e esse foi o relatório de Alpha, e a organização já prevê que um dia todos os inimigos do nosso prota sumirão dessa mesma forma. Enquanto isso, Zeta encontrou um novo alvo, com base no relatório de pesquisa feito por Eta, e agora eles têm um problema urgente, uma carta misteriosa que afirma que trará o julgamento da morte. Parece que o culto dos diabos e a organização Shadow está simplesmente prestes a colidir. Iris descobre que o melhor espadachim de todos fazia parte do culto demoníaco, e considerando essa informação ela decide criar uma nova organização, confiando essa missão a Glenn e Marco. Mas antes eles precisam de uma pista, e principalmente de alguém que possa decifrar alguns enigmas. No pátio da escola, uma guria cheia de livros acaba esbarrando no nosso prota, que tá todo machucado. Ele gentilmente estende a sua mão para ajudá-la e tudo parece estar em paz, por enquanto, porque em outra parte desse mundo, um homem implora por sua vida. A sombra que se aproxima dele lembra o Shadow e sem piedade o elimina, repetindo diversas vezes: nós somos o Shadow Garden. Enquanto isso, os amigos do Canego perguntam como andam as coisas com a princesa Alexia. Ele já chegou lá, não chegou? E ele apenas responde que eles terminaram, e eles lamentam o fato de que ele nem ao menos tenha dado um beijo nela. Um dos amigos do Canego diz que ele é um covarde, porém sugere um lugar que pode ajudar. Seria o famoso Mitzi, um local de que todos estão falando. Lá vendem todo tipo de coisa que ninguém nunca viu antes, como chocolates e outras iguarias. O nosso prota fica curioso e aceita ir a esse lugar e descobrir o que tem nesse mundo que se chama chocolate. Enquanto isso, em uma reunião, a Iris exibe um artefato confiscado de uma instalação pertencente ao culto dos diabos, e por enquanto ninguém tem ideia do que ele faz, então só tem uma solução: perguntar para a mente mais brilhante do reino, Cherie Bernard. Cherie hesita dizendo que ainda é apenas uma estudante, mas a nossa Iris insiste dizendo que nenhum pesquisador é melhor do que ela. Os rumores sobre Cherie são extremamente positivos e até o pai dela concorda. Essa seria uma oportunidade incrível para ela expandir os seus conhecimentos. No fim, a mina acaba aceitando o desafio, e só por precaução, a Iris designa a Ordem Carmesim para protegê-la. A Alexia também decide ajudar, pois essa investigação pode ser muito importante. Em outro ponto da cidade, há uma longa fila para entrar em um local extravagante. A arquitetura é muito moderna, parece um shopping, e de alguma forma traz lembranças da vida passada do nosso prota. E todos nessa fila são um bando de burguês safado de alta classe. Mas de repente surge uma garota perguntando se eles estão interessados em participar de uma pesquisa. Os amigos do Cid ficam empolgados, mas só uma pessoa pode entrar, e é claro que é o nosso prota. E ao entrar na loja, o nosso prota começa a notar algumas semelhanças com o que conhecia de sua vida antiga, e então ele encontra um rosto familiar. É Gama, uma dos membros do Shadow Garden, é a dona do estabelecimento. Ela tem se dedicado a recriar com um pouco dos recursos que tem uma parte do conhecimento que seu mestre compartilhou com ela. O Canego, no entanto, não lembra de ter contado nada tão importante para ela. Para ele, eram apenas coisas aleatórias, como o fato de que se você pegar grãos amargos e jogar um monte de açúcar, eles viram algo delicioso. E assim nasceu o chocolate. Aos olhos do Shadow, Gama é extremamente inteligente, talvez até a mais genial entre as 7 sombras. O seu único problema é que ela não tem nenhuma habilidade atlética. Ainda assim, ela fez um trabalho incrível. Sentado no seu troninho, o Canego se sente um verdadeiro rei, mas ele ainda se pergunta como essa mina conseguiu construir algo tão caro assim. No fim, o Canego decide recompensá-la, reconhecendo que mesmo com todo o talento dela, ela ainda não chega aos pés do seu mestre Iris. Enquanto devora um chocolate, a Cherie pergunta do que aquilo é realmente feito, e seu pai sugere que ela veja isso como um presente especial. Afinal, esse tipo de coisa tem um nome: amor. Ele lembra que a pesquisa dela é muito importante, mas que ela também precisa aprender a interagir com outras pessoas. Por outro lado, o pai de Cherie parece ser bem doente. Ela agradece ele por tudo que ele fez. Se ele não tivesse a adotado naquela época, quem sabe onde ela estaria agora. Enquanto isso, o nosso prota observa um papel estranho quando sente uma presença ao seu lado, e é Danido, que pergunta se ele estuda ali, e ela responde que não, ela só pegou a roupa emprestada para chamar menos atenção. Quanto ao Homem de Preto, na última batalha, houve uma lavagem cerebral que destruiu a sua mente. Essa é uma característica comum na vanguarda do culto dos diabos, os terceiros filhos. Nem mesmo se quisessem, eles conseguiriam arrancar qualquer informação dele. O traje que ele usava foi obtido através do mercado negro. Acontece que o papel nas mãos do Canego é na verdade uma ficha de inscrição preliminar para o festival de Bushin. Um dos seus amigos queria participar, mas como estavam lesionados, eles colocaram o Canego para participar do torneio sem pedir a sua permissão. E ele obviamente não quer entrar, porque isso acabaria com o seu disfarce de NPC
PC. Um dos seus amigos, empolgado, diz que se ele conseguir lutar no torneio, ele poderá conquistar até 2 ou 3 garotas ao mesmo tempo. Eles falam tanto que o nosso prota já sem paciência dá logo um soco para que eles fiquem mais quietos. Sobre o culto, eles descobriram que se eles pegam órfãos com aptidão mágica e filhos de famílias pobres, eles podem fazer uma lavagem cerebral e os transformarem em servos. Neil desconfia que o culto esteja tentando usar o nome do Shadow Garden para forçá-las a sair do esconderijo. E se é isso que eles querem, o nosso prota diz que não vai cair nessa. Mas parece que a presença de um primeiro filho foi confirmada na capital real. O nome dele é Rex. Diferente dos outros, ele conseguiu manter a sua identidade. E se eles estão enviando crianças nomeadas para a capital, o Canego imagina que já há um propósito maior por trás disso. Ele diz que se alguém armou esse palco, existem outras maneiras de lidar com isso. Ele sempre está pensando em todas as possibilidades, analisando friamente qual é a melhor solução. E Neil já está convencida de que ele sabe o que pode fazer. Enquanto isso, Claire vence outra luta no torneio, e um homem começa a chamar todos para entrarem e fazerem as suas apostas. A próxima batalha será com ninguém menos que a imparável presidente do conselho estudantil, Rose Orina, a princesa do reino de Oriana, famoso por sua arte, cultura e por formar os melhores espadachins da academia. E o seu oponente é um verdadeiro prodígio. Ele não só tem habilidades absurdas, como também é extremamente popular. A luta então começa e a Rose prepara para revelar as 48 técnicas que aprimorou após anos de treinamento. Já o nosso prota, bem, ele decide se deixar perder de propósito. Só que no meio da luta, ele se levanta e diz: "Isso ainda não acabou, minha filha." E ele continua repetindo isso mesmo após levar soco atrás de soco. E Rose finalmente admite que o subestimou e pede desculpas. Mas agora ela vai acabar com isso. O nosso Canego acaba sendo salvo pelo próprio juiz da luta. E no fim a Rose admite que tem respeito por ele. Agora tudo enfaixado, o nosso prota espera o momento certo para mostrar o restante das suas técnicas secretas. Sherry aparece demonstrando preocupação ao vê-lo naquele estado. Ela admite que não costuma assistir muitos duelos, mas a forma como ele continuou se levantando foi incrível. E para ele, essa garota tem pensamentos incomuns, mas algumas pessoas nesse mundo já são meio peculiares. Sherry entrega para ele alguns biscoitos, e talvez seja como um agradecimento por tê-la apresentado aos doces movimentados desse mundo. Então ela pergunta para o nosso prota se ele quer ser amigo dela, e ele diz meio relutante que não tem problema nenhum em ter amigos, então ele acaba aceitando. Feliz com a resposta, ela conta tudo a seu pai, e o Canego já tinha ouvido falar dele, um mestre espadachim e artista marcial talentoso, e ele também está na lista das pessoas com quem ele nunca deveria interagir caso quisesse permanecer na sombra. Ele sempre achou que nunca teria contato com esse tipo de figura, mas parece que ele foi muito descuidado. O pai de Sherry explica que ela está envolvida em uma pesquisa de um artefato para a Ordem dos Cavaleiros, e se não for perder muito, ele pede para ele cuidar da filha dele. O Canego, por outro lado, já está planejando usar os seus ferimentos como desculpa para sumir e ficar escondido em casa. E no fim da tarde, a mina tá pensando em casa se ela deveria mesmo ter visitado o nosso prota, porque eles são amigos, mas ela fica meio relutante. A Alex ainda está se recuperando de tudo que aconteceu com ela. Enquanto isso, a Sherry aparece em sua casa tomando um café. Sem rodeios, ela vai direto ao ponto. "E aí, minha filha, você ainda tá namorando com o protagonista dessa história? Tipo, romanticamente?" Nisso, a Alex dá de ombros e responde: "Calma lá, minha filha, a gente terminou. Quer dizer, na verdade, a gente nunca teve junto, a gente só fingiu." E Sherry nem tenta disfarçar de felicidade ao ouvir isso. E ela diz que entendeu, e que já fez amizade com ele no outro dia. No fundo, a Alexia fica incomodada, muito incomodada. Aquilo definitivamente deixou ela putaça da vida. Tudo parecia seguir normalmente, pelo menos para um personagem secundário, até que a princesa chega e começa a explicar sobre a eleição para preencher a vaga do conselho estudantil. Enquanto isso, no esconderijo sombrio, o culto se prepara para o novo ataque. Uma esfera demoníaca começa a liberar uma energia estranha, criando uma barreira sobre a escola. O Canego percebe que isso tá muito errado, ele não consegue usar a sua sombra. Enquanto isso, a princesa Alex está no caminho da academia, provavelmente muito irritada depois de ver a Sherry toda fofinha com o nosso prota. Mas chegando lá, ela é pega de surpresa, os portões da escola já estão fechados. Do lado de dentro, os estudantes estão presos, enquanto a princesa Iris e os cavaleiros tentam bolar um plano. O problema, a barreira mágica impede qualquer ação, e para piorar, até os especialistas deles ficaram presos dentro da escola. Lá dentro, a situação não é muito melhor, os alunos continuam amarrados e a presidente Rose tá putaça da vida. Afinal, se eles nem podem usar magia, por que raios estão presos assim? Enquanto isso, o nosso prota e a Sherry começam a pensar em como dar um jeito na barreira mágica. Pelo que descobriram, tudo tá sendo mantido assim pelo olho de Ávaros. Depois de um tempo quebrando a cabeça, a Sherry finalmente cria um dispositivo que pode controlar o artefato. O nosso prota, é claro, fica
impressionado, mas tem alguma coisa nos túneis secretos que não o deixa confortável. A Cherry então abre uma passagem escondida atrás de uma estante de livros e se prepara para descer as escadas escuras. No meio disso, alguns flashes do passado vêm à tona, a noite em que sua mãe foi assassinada e esfaqueada várias vezes. Sem ninguém para cuidar dela, um homem apareceu dizendo ser amigo de sua mãe e a acolheu. Mesmo agora em meio ao caos da escola, a Cherry sente um desejo de reencontrá-lo. E antes de seguir para a escuridão, o nosso prota lhe deseja boa sorte, e ela apenas sorri em resposta. Enquanto isso, na área onde os alunos estão presos, um deles está inquieto, querendo partir para a briga. Rose tenta segurar o pessoal, mas ao olhar o líder dos sequestradores, percebe que o cara é absurdamente forte. Só que os estudantes estão pouco se fudendo e estão prontos para a briga. Nisso, no momento que vão partir para cima, um barulho alto interrompe tudo. E então vem o choque. Alguns dos sequestradores começaram a atirar contra os alunos, e isso só aumenta a revolta de todos, mas a Rose insiste que eles esperem o momento certo. Só que a turma já está convencida de que se ficarem parados todos vão acabar mortos. Do outro lado, a Cherry finalmente chega a um salão acima dos estudantes e observa toda a confusão, e quando ela vê o líder inimigo segurando o olho de Avros, ela percebe que essa é a chance perfeita. Sem pensar duas vezes, ela arremessa seu dispositivo mágico contra o artefato. Um clarão toma conta do local e boom, a barreira mágica é desativada, e Rose não perde tempo. Assim que sente a sua magia voltando, ela parte com tudo para cima de um dos sequestradores. Em seguida, ela avisa os estudantes que eles podem lutar novamente. E o que acontece é claro, né? Um verdadeiro massacre. Os sequestradores entram em pânico ao ver os alunos revidando sem dó nem piedade, mas o líder deles ainda tenta dar a última cartada. Ele ordena que eliminem todos. No meio dessa confusão, a Rose decide ir direto ao chefe dos sequestradores, mas cercada de inimigos fica difícil de chegar até ele. Nisso a situação começa a feder, até que do nada uma presença sinistra toma conta do lugar. E é claro que não poderia ser ninguém diferente, é o nosso prota, mas agora ele surge em sua verdadeira forma, o Shadow, e para melhorar ainda, ele não veio sozinho. Nisso, enquanto os alunos aproveitam a deixa para meter o pé dali, os verdadeiros membros da Shadow Garden entram em cena e fazem um estrago. Os impostores nem sabem o que os atingiu, e com os vilões distraídos tentando entender o que tá rolando, a Rose dá a ordem: todo mundo fora do auditório, agora. Nisso ninguém pensa duas vezes, e a galera sai correndo para um lugar seguro, deixando a treta para quem realmente sabe lutar. Enquanto isso, a Cherry tá numa busca frenética pelo pai, que simplesmente sumiu do mapa. Eu já vi essa história. Em outro canto, o líder dos vilões decide que já era pra ele, e solta um produto químico que faz o prédio inteiro pegar fogo. Mas agora que a barreira mágica foi pro saco, a princesa Iris e seus cavaleiros finalmente entram na escola, só pra descobrir que os alunos já estão do lado de fora. Confuso, ela quer saber o que diabos aconteceu, e a Rose explica: uma organização chamada Shadow Garden salvou eles. E esse nome faz a princesa ficar ainda mais preocupada. Mas calma lá, porque nem todo mundo saiu ainda. A Cherry continua lá dentro, insistindo em procurar o pai sem saber o perigo. Enquanto isso, o líder dos vilões se enfia no escritório para se livrar do disfarce. Só que é claro, o nosso prota esperto já tá lá, olhando para ele numa boa e mandando logo: e aí meu parça, por que essa roupa toda estranha? Nisso o vilão já fica em choque. O nosso Baticide já sacou tudo. O cara por trás de tudo isso é ninguém menos que Luther Bennett, o pai adotivo de Cherry. Com a identidade revelada, o Luther arranca a máscara e quer saber como o Cid descobriu. E a resposta é pelo jeito que ele anda. Simples assim. Nisso, nosso prota já joga na cara dele: e aí, qual é a sua, meu mano? Você fez curso de atuação porque ninguém sabia que era você, só eu. Então o Luther não enrola, ele confessa que sempre sonhou em chegar no nível máximo da esgrima, mas uma doença destruiu seus planos quando ele estava quase lá. Além disso, ele revela que fazia parte das pesquisas da mãe de Cherry, que levou à descoberta do olho da avareza. O problema, a mulher achou a relíquia perigosa demais e quis entregar para o governo, e isso é claro deixou o Luther putaço da vida, fora de si, e ele acabou assassinando-a brutalmente. A Cherry, sem imaginar a verdade, encontrou o corpo da mãe e seguiu os seus estudos, sem nunca suspeitar que o cara que a criou era na verdade o assassino. Depois de trocar algumas ideias sobre a vida, o Cid e o professor resolvem que já falaram demais e parte pro que realmente interessa, a luta. Nisso, nosso prota já saca a espada e, pra total surpresa do professor, ele começa a usar um estilo de esgrima muito ridículo, tipo, bizarro mesmo. O professor nem acredita no que tá vendo e, convencido que venceu fácil, já começa a relaxar. Achando que eliminou a única pessoa que sabia da sua verdadeira identidade, ele se vira para ir embora, cheio de confiança. Mas aí o nosso prota aparece. Nisso a voz vem de trás e o professor congela, e quando ele se vira, ele dá de cara com o nosso prota, agora assumindo a sua verdadeira forma, o Shadow. Ele tenta manter a pose e finge que não tá nem aí, mas por dentro ele já sabe que se meteu numa enrascada. Sem saída, ele já apela pro seu último recurso. Ele funde o olho da avareza com o seu próprio corpo e passa por uma transformação monstruosa, se tornando muito mais forte.
forte. O problema é que ele não chegou nem perto do nível do nosso prota. O Shadow bloqueia seus ataques como se estivesse brincando e sem o menor esforço desfere um golpe que rasga o ombro do professor. O cara fica possesso e parte pra cima com tudo, decidindo acabar com o Shadow de uma vez por todas. Durante a luta ele solta sua cartada final. Ele já tinha bolado um plano e preparado tudo para jogar a culpa dessa bagunça na organização do Shadow. Ele reuniu provas, testemunhas e fez todo um teatrinho para que o mundo inteiro passasse a caçá-lo como um traidor. Mas aí vem a resposta do nosso Shadow. Tá, meu mano, que se foda, e daí? Ele simplesmente não liga, pode odiá-lo à vontade, pode jogar o nome dele na lama, tanto faz. A Shadow Garden nunca ligou para a opinião dos outros, e essa falta de preocupação total desestabiliza o professor, que percebe que a sua grande jogada foi um baita desperdício de tempo. Enfurecido, ele tenta atacar de novo, mas o Shadow desvia com facilidade. Nisso a luta termina de uma forma brutal. O Shadow perfura o professor várias vezes, relembrando tudo o que ele fez com a mãe de Sherry, e no golpe final ele atravessa o coração do vilão e destrói o olho da avareza. Nisso o professor cai de cara no chão derrotado. Justiça feita. Enquanto isso, a Sherry finalmente encontra o pai, do mesmo jeito que viu a sua mãe anos atrás. Em desespero ela grita implorando para que ele acorde, e o nosso prota só observa a cena e por um instante pensa em contar toda a verdade sobre o assassinato da mãe dela, mas então ele desiste, porque não vale a pena carregar a garota com mais esse peso. No fim das contas, a Shadow Garden acaba levando a culpa por tudo o que aconteceu em uma declaração oficial, mas sinceramente isso só faz com que eles tenham ainda mais certeza do caminho que escolheram seguir. No dia seguinte, a Sherry encontra o nosso prota de novo. Ela agradece pela ajuda no dia anterior e solta uma bomba. Ela decidiu estudar no exterior. O destino é Lugos, uma cidade cheia de cientistas malucos. Antes de partir, ela solta um mistério. Ela tem algo muito importante para fazer e precisa buscar conhecimento para isso. O nosso prota tenta arrancar mais alguns detalhes, mas ela só dá um sorrisinho e responde que é segredo. E enquanto isso, a escola virou um verdadeiro campo de guerra depois da treta entre a falsa Shadow Garden e a verdadeira. O resultado foi que os alunos foram mandados para casa mais cedo, com férias de verão antecipadas, mas em vez de curtir a folga, o nosso prota decide ficar dormindo, e logo percebe que não tem absolutamente nada para fazer, até que no meio desse tédio ele recebe uma carta de Alpha, e o recado é que partiu para a terra sagrada de Lindrow. A Beta se encara no espelho meio desanimada, mas aí do nada ela ativa seus poderes e se transforma em uma versão mais perfeita de si mesma. Aí toda reflexiva, ela lembra do dia em que o nosso prota apareceu em sua vida e mudou tudo. E naquela época, sem pensar duas vezes, Beta usou seus poderes para dar um grande upgrade na sua aparência, já que ela não se achava lá essas coisas. E quando ela sai dos seus aposentos, lá fora ela dá de cara com Epsilon, e as duas simplesmente do nada iniciam uma batalha épica para ver quem tem o maior respeito. No meio da disputa, a Epsilon solta uma bomba. Segundo ela, o Lord Shadow tem olhado para ela com um certo interesse. Beta, indignada, acha que isso só pode ser um delírio da sua amiga, mas a Epsilon insiste e ainda cutuca. Talvez se seu busto fosse um pouquinho maior, minha filha, você receberia mais olhares assim. Enquanto isso, em outra parte do reino, a princesa Iris e a Alexa estão batendo perna num shopping. A Alexia precisa de roupas para sua viagem à Terra Sagrada, então a Iris aproveita para dar umas dicas sobre vestimentas, mas a Alexia tem outros planos além de se vestir bem. Ela quer investigar os últimos acontecimentos do reino. A sua estratégia é usar o seu rostinho inocente para evitar suspeitas. E Iris até entende, mas preferia que a sua irmã ficasse longe de encrenca. Mas antes que elas possam continuar a sua discussão, a presidente do shopping aparece, se desculpando por não ter vindo recebê-las antes. Para compensar, ela até oferece uns petiscos deliciosos. E a Alexia curte tanto esses doces que ela já pede para mandarem um carregamento para o quarto dela. Depois, ela pergunta se tem algo novo na loja, roupas bonitas para a viagem, tá ligado, né? Então a presidente, toda prestativa, leva ela até uma sessão especial, mas quando elas veem as peças, bem, eram simplesmente lingeries extremamente reveladoras, e Iris fica chocada com aquilo, reclamando que tem mais transparência do que tecido, mas a Alexia plena já solta. Pelo menos, eu não vou repetir o que ela disse. Nisso, Iris tenta argumentar que esse não é o ponto, mas a Alexia simplesmente arranca uma peça do manequim e vai experimentar. No provador, a discussão continua, até que a Alexia encosta na sua irmã e já manda real. Minha filha, para de encher o meu saco, eu vou usar isso e você que se foda. E Iris simplesmente trava, como
é que se responde uma coisa dessas? No fim das contas, a Alexia sai vitoriosa. Enquanto isso, do outro lado desse mundo, o colégio estava pegando fogo e os alunos corriam para salvar quem conseguissem. Mas a Rose, a presidente do conselho estudantil, tinha apenas um objetivo: achar o nosso prota. Desde que ele a salvou, ela desenvolveu uma quedinha, ou melhor, uma obsessão nível hard por ele. Já o Cid, ele só queria paz. Ele tá todo enfaixado querendo ser ignorado. Ele se arrepende profundamente de ter bancado o herói, mas para seu azar, a sua boa ação acabou colocando a Rose no seu encalço. A prova disso é que quando o nosso prota decide pegar um trem para a Terra Sagrada, a Rose simplesmente aparece do nada e se convida para fazer companhia para ele na viagem. O Cid fica furioso. Ele bem que podia ter esperado a noite para viajar escondido, mas agora já era. E lá estava ele, fingindo ser um mero figurante, preso com a Rose e as suas perguntas infinitas. Ela, é claro, estava toda radiante por estar perto dele. Já o Cid só tá pensando: como que minha vida virou isso, mano? Como é que eu consegui atrair essa guria? E o motivo dessa viagem é o tal julgamento da deusa. O Cid não tem certeza do porquê foi convocado pela Alpha, mas ele presume que seja por isso. E no meio das páginas, ele reconhece um dos locais mencionados, Lindrow, o destino da viagem. A lenda diz que foi ali que a deusa desceu da terra e concedeu o poder a 3 heróis. Enquanto isso, a Rose continua insistindo no papo do relacionamento proibido, mas o nosso prota começa a notar algo suspeito. Na real, ela não está falando só de romance, ela quer convertê-lo para sua religião, e isso só faz com que ele queira ainda mais sumir. Naquela noite, a Rose aparece na cabine do nosso prota para dormir de conchinha com ele, mas onde ele tá? O cara simplesmente sumiu. Decepcionada, ela volta para o seu próprio quarto, mas mal sabe ela que o cara estava literalmente escondido no teto, esperando ela ir embora. E assim passaram-se 2 dias fugindo dela, e ele finalmente chega na Terra Sagrada. Ao explorar a cidade, a Rose se depara com um evento de autógrafos do seu escritor favorito, Natsumi. Pela primeira vez na viagem, ela para de perseguir o Cid e sai correndo para pegar um autógrafo. O nosso prota, curioso, decide conferir esses livros, mas algo parece muito estranho. As histórias são familiares demais, como se tivessem sido copiadas direto da sua vida passada. E com essa suspeita, ele entra na fila do autógrafo, e quando chega a sua vez, surpresa, a autora é ninguém menos do que a Beta, aquela que se inspirou com as suas histórias. Só que em vez de só se inspirar, ela foi lá e plagiou tudo. O Cid então ficou chocado, e Beta, totalmente sem vergonha, apenas devolve o livro autografado e diz que anotou os detalhes da missão ali. E o Cid nem presta atenção na missão, ele só tá indignado mesmo. Depois desse evento, a Rose o alcança e começa a falar do livro. Então o nosso prota finalmente resolve abrir o exemplar e vê algo estranho no espaço autografado. Os dois então ficam tentando entender, e no fim o Cid apenas dá de ombros e diz: bom, pelo menos esse livro parece legal, não é mesmo? Enquanto isso, a Alpha está no meio de uma cena de crime digna de um thriller. Vários oficiais importantes da Terra Sagrada estavam mortos, e ela estava tentando descobrir quem era o responsável. Mas antes que conseguisse qualquer pista, guardas surgiram do nada, e claro, viram apenas uma coisa: uma mulher misteriosa saindo do local do crime. Em um piscar de olhos, a catedral foi fechada, e o sino da cidade começou a tocar, anunciando que um perigoso assassino estava solta. Longe dali, no topo de um prédio, o nosso prota ouviu os sinos e soltou uma risada. Não porque ele sabia exatamente o que estava acontecendo, mas porque o caos aleatório sempre deixava as coisas mais interessantes. E lá do alto, ele percebeu uma sombra se movendo rápido e decidiu segui-la. Pouco depois, ele encontrou Epsilon, que estava no meio de um pequeno serviço de limpeza, se é que você me entende. O nosso prota perguntou como as coisas estavam indo, e Epsilon fez um breve resumo. Ele ouviu, acenou com a cabeça e simplesmente disse: beleza, minha filha, só não vá falhar no seu trabalho, tá? Eu não aceito erros. Com isso, ele partiu para tocar o seu próprio plano. Chegando em Lindrow, o nosso prota decidiu fazer o que qualquer um faria depois de uma viagem cansativa: dar aquela relaxada, não é mesmo? E nada melhor do que um banho para isso. E enquanto aproveitava sua água quente, ele começou a refletir sobre as suas preferências e chegou a uma conclusão importante: ele gosta do que gosta e não gosta do que não gosta, simples assim. E entre as coisas insignificantes que ele não gosta, fontes termais. E ironicamente, era exatamente onde ele estava agora. O problema, ele não estava sozinho, e quando ele entrou, ele deu de cara com a precisa Alexia, e a mina congelou no lugar, claramente surpresa, enquanto ele simplesmente a ignorava e fingia que nada estava acontecendo. Que diabos você tá fazendo aqui, meu filho? Ela soltou completamente nervosa. Mesmo assim, ela tentou puxar conversa e perguntou sobre seus ferimentos, já que na última vez que se viram, ela tinha certeza de que ele estava gravemente ferido. Mas ali estava o nosso prota, inteiro e relaxando como se nada tivesse acontecido. E ele apenas deu de ombros e respondeu que isso é normal, minha filha, eu sou
protagonista. E quando ela insistiu para ele explicar, ele mudou de assunto na maior cara de pau e perguntou o que ela estava fazendo na cidade. Nisso a Alexia contou que foi convidada como convidada especial para o julgamento da deusa. Curiosa, ela devolveu a pergunta: o que você tá fazendo aqui, seu merda? Nisso nosso prota só sorriu e disse que um amigo o chamou porque um evento muito divertido ia acontecer. E fingindo desentendimento total, ele perguntou: aliás, o que é esse tal de julgamento da deusa mesmo, minha filha? Tô todo mundo falando disso, mas eu não sei o que é. Nisso a Alexia já ficou chocada. O cara simplesmente viajou da puta que pariu até ali, simplesmente sem saber o que ia rolar. Mesmo assim, ela explicou que o julgamento era um ritual de combate onde guerreiros antigos eram despertados do santuário para lutar contra os desafiantes. E o nosso Cydia achou aquilo bem interessante. Se eram guerreiros antigos, então era tipo lutar contra fantasmas. E no meio dos seus pensamentos, a Alexia cortou o devaneio e disse: nem adianta sonhar, meu filho, já é tarde demais para se inscrever. E como se não bastasse, ela ainda jogou uma provocação: só guerreiros dignos eram aceitos pelos antigos heróis. E o nosso prota apenas ignorou esse comentário aí, afinal ele já estava acostumado com essas provocações. Foi então que a Alexia revelou algo que finalmente prendeu a sua atenção: o arcebispo da catedral tinha sido assassinado. Cid reagiu com um sonoro nada, nenhuma surpresa, nenhuma expressão chocada, mas a mina continuou falando, determinada a compartilhar mais detalhes, até que de repente ela parou. Afinal já tinha falado o suficiente, não é mesmo? Ainda assim, ela tentou convencê-lo a se juntar aos Cavaleiros Carmesins se quisesse saber mais, e o nosso prota recusou sem pensar duas vezes. O Cid e a Alexia ainda estavam relaxando na fonte termal, quando a princesa começou a filosofar sobre ele. Em sua cabeça, ela tinha certeza de que ele tentaria alguma coisa. Como assim, minha filha? Mas o nosso prota, sem dizer uma palavra, deixou bem claro que ela podia esquecer essa ideia. Aliás, ele estava sendo bem educado. Durante todo o tempo, ele evitou olhar para ela, garantindo que os dois ficassem o mais confortáveis possível. Mas quando percebeu que ela estava, digamos, analisando seu shape, ele decidiu cortar o barato. Pode parar, minha filha, você tá olhando demais. E a Alexia, claro, tentou tirar sarro da aparência dele, mas só foi o nosso prota se levantar que ela percebeu que talvez tivesse subestimado o garoto. O resultado, ela ficou completamente paralisada, de olhos arregalados sem palavras. No dia seguinte, a princesa estava com sangue nos olhos. O seu primeiro compromisso foi encontrar o arcebispo interino para exigir que a auditoria da igreja fosse feita, mas antes mesmo dela chegar com o pedido, ele simplesmente cancelou tudo. Como assim cancelado, seu poá? Você sabe de onde eu viajei, não sabe? E o arcebispo suspirou como se não tivesse paciência para lidar com crianças mimadas. Ele disse que a família real a enviou para auditar o arcebispo, mas agora ele estava morto, então qual é o sentido disso? E para complementar, ele explica que o foco deles agora é pegar o assassino, não perder tempo com o passatempo de uma princesa. O cara falou isso cheio de autoridade, e como se não bastasse o suficiente para irritá-la, ele ainda sugeriu que ela aproveitasse o julgamento da deusa e deixasse os assuntos da igreja para a igreja. Resumo disso, a Alexia saiu de lá mais furiosa do que entrou e já planejava conseguir a autorização do pai para continuar a sua missão. Mas se o arcebispo a irritava, a Beta conseguia ser ainda pior. Essa mulher era boa demais para ser verdade, e isso incomodava a Alexia profundamente, mas o que mais irritava ela de verdade era o tamanho dos atributos da mina. Ela só podia estar usando isso para atrair fãs. Já a Beta tinha outra visão. Para ela, a Alexia era só uma garota insistente tentando se aproximar do seu amado Lord Shadow, uma missão impossível, diga-se de passagem. Nisso as duas só trocaram olhares intensos, cheio de rivalidade silenciosa, até que a Alexia, sem hesitar, pisou no pé de Natsumi, só para garantir que seu ponto de vista fosse bem claro. Enquanto isso, o arcebispo interino deu início ao julgamento da deusa, e a plateia já foi à loucura. O primeiro desafiante anunciado foi um representante do reino de Oriana, chamado Top Balls, e no meio do público estavam rolando burburinhos. Um cara fala para o outro: se um guerreiro ancestral for invocado, ele não sai da arena até derrotar ou ser derrotado. Já teve até desafiante que morreu por causa disso. E o outro responde: então por que alguém se arriscaria nisso aí? Aí o outro responde: porque quem vence ganha uma medalha especial e pode entrar para qualquer ordem de cavaleiros do mundo. Nisso, nosso prota ouviu tudo isso e percebeu que se entrasse na competição ficaria preso nessa confusão e não conseguiria agir com a iminência das sombras. Mas também ele ficou tentado a aparecer como Lord Shadow e fazer um show épico. Então os desafiantes tentaram invocar os guerreiros
nossos ancestrais, mais nada. Nenhum deles foi considerado digno. Enquanto isso, o Shinji notou que não via Alpha desde que chegou em Lind Row. O que ele não sabia era que ela estava em uma missão bem delicada. Enquanto o torneio já estava quase no fim, eles anunciaram o último desafiante. O próximo desafiante é Shinji Kageno. Nisso, nosso prota só piscou. Ele olhou para os lados e começou a suar frio. E ele só percebeu que estavam falando dele quando viu Alexia e Natsumi completamente chocadas. E o público estava empolgadíssimo, achando que ele devia ser algum prodígio da academia. O nosso prota, por outro lado, só pensava: mas como foi que eu acabei nessa porra? Nisso ele precisava de um plano rápido. A primeira opção era recusar, mas isso só poderia colocar a sua identidade secreta em risco. A opção 2 era fugir, mas aí ele violaria os ensinamentos divinos e poderia ser expulso da academia. Opção 3 era criar uma confusão, e adivinha qual ele escolheu? Decidido, o nosso prota surgiu como Lord Shadow e fez uma entrada triunfal, e o arcebispo ficou boquiaberto, e a plateia mal podia acreditar no que estava vendo. Então ele fez a invocação, e quem apareceu? A Aurora, a temida bruxa da calamidade. A plateia então prendeu a respiração, e o arcebispo quase caiu duro. Nisso, nosso prota apenas sorriu. O caos estava prestes a começar. A luta então começa, e o nosso prota faz o que sabe fazer de melhor: fugir estrategicamente. Ele passa um tempo desviando dos ataques, estudando o adversário e esperando o momento certo, até que num golpe certeiro a corta com a sua espada. E o mais impressionante, o Lord Shadow vence com tanta facilidade que até o arcebispo interino ficou de boca aberta, já que ele achava que a oponente era absurdamente poderosa, demais para ele. No mesmo instante, um brilho mágico aparece, sinalizando que o chamado de Lord Shadow ao santuário foi atendido. A Alpha observa tudo e fica ainda mais convencida de que ele é um ser fodástico extraordinário. E mais tarde naquela noite, o nosso prota se dá parabéns por mais um dia bem sucedido como figurante na grandiosidade da iminência das sombras. Mas do nada, uma porta gigantesca surge bem debaixo dele. Uma enorme porta vermelha cheia de inscrições estranhas aparece enquanto ele está em cima de um pilar alto. No início, ele tenta ignorá-la e se teletransporta para outro pilar, mas aí a porta aparece de novo, e ele continua fugindo de um lado para o outro. Ele não quer se meter nessa porra, mas não adianta coisa nenhuma, a porta simplesmente não vai embora. No fim, sem muitas opções, ele decide encarar o mistério e ver o que há por trás dela. Enquanto isso, no santuário, onde estão a princesa Alexia, a princesa Rose e a senhorita Natsumi, rola um julgamento da deusa na catedral. Do nada, a mesma porta gigante aparece, deixando todos curiosos. O que será que vai sair dessa porta aí? Será um novo guerreiro, um demônio ou algo ainda pior? Nisso, o arcebispo, que observa tudo de longe, parece completamente perplexo. Ele murmura algo sobre o santuário ter respondido à sombra, e Rose, sem entender porra nenhuma, pergunta do que ele tá falando, e ele explica que uma vez por ano a porta do santuário se abre, mas nunca tinha acontecido assim, do nada, bem no meio do julgamento. Todo mundo sabe que essa porta fica escondida dentro da catedral, mas ela não é qualquer porta. Dizem que ela pode mudar de forma e de lugar para aparecer apenas para aqueles que são dignos de atravessá-la. Existem 3 versões dela: a porta proibida, a convocatória e a acolhedora, cada uma levando a um destino diferente, mas nesse momento ninguém tem nenhuma ideia de qual delas acabou de surgir. De repente, a porta começa a se abrir, e o aviso é claro: todo mundo precisa dar o fora dali, ninguém deve se aproximar. O julgamento foi cancelado. Enquanto o arcebispo e as princesas tentam sair, a Lady Alpha e a Shadow Garden invadem a catedral, derrubam os guardas e mandam todo mundo ficar de boca fechada, quietinhos, até que a porta se feche. Sem perder tempo, a Alpha e alguns membros do culto atravessam a porta. A Beta tenta levar o arcebispo junto, mas antes que possam reagir, a Natsumi é capturada. Uma espada é colocada no pescoço dela como um aviso para ninguém se meter. Nisso, a Alexia, sem muita paciência, sugere para Rose que simplesmente deixe Natsumi para morrer, mas a Rose recusa na hora. A Natsumi, por sua vez, pede para que elas a deixem para trás e salvem a si mesmas, mas a Beta percebe na hora que ela está só querendo bancar a heroína. Beta então exige que tanto o arcebispo quanto a Natsumi sejam levados com eles. O arcebispo, no entanto, se recusa e diz que só sairá dali quando estiver morto. De repente, um brilho de espada corta o ar. A Beta consegue desviar, mas não completamente. 2 pequenos objetos então são vistos flutuando, e bem, eles nada mais são do que os respeitos dela. Felizmente, o seu corpo tem habilidade de regeneração e tudo volta ao normal rapidinho. Num piscar de olhos, uma sequência insana de golpes de espada acontece, e no final, quem acaba levando a pior é o carrasco Venom, que tinha surgido para ajudar. No fim das contas, a Beta é quem mata Venom, e o arcebispo fica chocado com o que acabou de acontecer, enquanto Beta, furiosa, encara
encara ele com os olhos brilhando de raiva. Nisso, sem paciência, ela pergunta se ele viu alguma coisa. Você não viu nada caindo no chão, não é mesmo? E apavorado, ele nega na hora. Sem dar chance para mais papo, a Beta simplesmente agarra o arcebispo e voa para a porta dentro, levando-o junto com os outros membros do culto. E claro, Natsumi também é arrastada com eles. As princesas ficam completamente perdidas, sem entender nada do que acabou de acontecer. A grande dúvida que ficou no ar é: o que diabos o arcebispo viu? Sabendo que simplesmente não pode deixar a Miss Natsumi para trás, a princesa Alexia decide entrar na porta sem pensar duas vezes, ignorando completamente uma voz misteriosa que tenta detê-la. Rose, que não quer se separar da irmã, pula logo atrás dela, bem a tempo de passar antes que a porta se feche. Do outro lado, elas chegam ao santuário, um lugar lendário onde, segundo a história, está selado nada mais nada menos que o braço esquerdo do demônio do Diablos. Lá dentro, elas dão de cara com Lady Alpha e seus seguidores, além da Miss Natsumi e o arcebispo. A Alpha então explica que o braço do demônio foi selado ali depois que o herói Oliver derrotou os Diablos, mas o arcebispo, impaciente, corta o papo e pergunta se ela veio contar historinhas ou libertar o braço do demônio de uma vez. A Alpha então responde que na real eles estão ali para descobrir a verdade sobre o culto dos Diablos. Nisso, o arcebispo engole seco hesitando. A Lady Alpha percebe e manda na lata. Ela sabe que ele não pode responder tudo o que eles querem saber, por isso elas decidiram investigar sozinhas. A missão da Shadow Garden é desvendar toda a verdade sobre os Diablos e o herói Oliver desde o início. Explorando o lugar, eles encontram uma estatueta do herói Oliver, mas tem alguma coisa errado. O herói não era um homem, porque a estátua mostra claramente uma mulher. A Lady Alpha dá um sorrisinho e solta a bomba. Eles conhecem a verdade sobre o culto dos Diablos e seus verdadeiros objetivos. E para deixar tudo ainda mais chocante, ela retira o capuz, revelando seu rosto, que é idêntico ao do herói Oliver. O arcebispo quase tem um troço e grita, chamando-a de Alpha possuída e dizendo que ela deveria estar morta. A Lady Alpha explica que os chamados possuídos são um problema para a igreja, que insiste em manter a sua própria versão da história. A Rose está completamente perdida, sem entender metade do que está acontecendo. E para esclarecer de vez, a Alpha explica que o culto dos Diablos quer reviver o braço esquerdo do demônio, mas ninguém sabe exatamente para quê. Então ela sugere que eles descubram juntos, abrindo a passagem para o cemitério das memórias. Nisso, ela toca uma porta misteriosa que começa a brilhar e destravar. De repente, um mecanismo gigante se solta, liberando um vórtice de água e uma luz intensa que ilumina tudo. O arcebispo então fica chocado, sem acreditar que Alpha conseguiu abrir a porta. Ela então explica que o poder mágico do demônio e dos guerreiros que lutaram naquela batalha antiga ativaram o mecanismo. O vórtice, segundo ela, aprisiona memórias que não tem mais lugar no mundo. Aquele local é um cemitério de lembranças antigas e ressentimentos demoníacos. E então, no meio da luz, surge a figura do herói Oliver, marcando o início de uma nova jornada pelas memórias do passado. Enquanto isso, do outro lado, o nosso prota, depois de atravessar a grande porta, se vê dentro de uma sala estranha, e bem no centro encontra a Gamma amarrada a uma cadeira. Ele encara a cena por um momento e pergunta se foi ela quem chamou ele até ali, e a Gamma logo nega, dizendo que não tem nada a ver com isso, mas já que estão ali, ela menciona a luta que tiveram, e diz que se divertiu bastante. O nosso prota concorda, e admite que também achou a batalha interessante. A Gamma então comenta que as suas memórias estão meio bagunçadas, mas tem certeza absoluta de uma coisa: naquela luta, Cid era sem sombra de dúvidas o mais forte. Ele, curioso, pergunta como ela foi parar ali, e ela dá de ombros, e diz que não se lembra de ter saído do campo de batalha, só sabe que quando a percebeu, ela já estava presa naquele lugar. E vendo que não tem mais nada para fazer ali, o nosso prota decide ir embora, completamente despreocupado em soltá-la. Mas Gamma o interrompe e pede pelo menos uma ajudinha para se livrar das amarras. Sem pensar muito, o nosso prota puxa sua espada e corta as cordas. O problema, no processo, ele acaba rasgando completamente a camisa de força dela, a deixando completamente sem vestimentas. Num piscar de olhos, a camisa de força de Gamma some e no lugar surge um visual completamente novo, roupas estilosas e saltos, a deixando toda elegante. Nisso, ela estica os braços como se estivesse se acostumando com a liberdade, e então ela vira para o nosso prota com um sorriso. Nisso, ela sugere que os dois trabalhem juntos, afinal ele quer sair dali e ela também quer se livrar dessa prisão, e isso parece um bom negócio. Mais que isso, a Gamma comenta que já tem uma ideia de como escapar, apesar de nunca ter colocado isso em prática. Ela explica que o santuário onde estão é na verdade uma prisão de memórias construída a partir de antigas batalhas, e a única forma de sair dali é ir até o centro e destruir o núcleo mágico que mantém tudo funcionando. Ou traduzindo para algo mais direto, se eles destruírem o núcleo, o santuário inteiro vai pelos ares. Para o nosso prota, isso significa liberdade, e para a Gamma
Gama, bem, ela não tá nem aí para o destino desse lugar imundo. Nisso ela também avisa que dentro daquela área a magia deles está selada, o que é um sinal de que estão bem perto do núcleo. Tentem o que tentarem, os poderes simplesmente não vão funcionar direito. E o nosso prota escuta tudo isso com calma e sem perder tempo dá de ombros. Eu sou muito bom em quebrar coisas, ele diz. Nisso a Gama ri, achando graça da confiança dele. Ela diz então que sempre quis um cavaleiro destemido para protegê-la, afinal ela era só uma pobre e delicada donzela em perigo. O Cid nem se dá o trabalho de responder, e enquanto caminho para fora do quarto, ele apenas lança uma pergunta: e depois que a gente sair daqui, o que você vai fazer, minha filha? E a Gama simplesmente sorri de lado, enigmática como sempre, e responde que ela vai simplesmente desaparecer. E sem mais perguntas, o nosso prota fecha a porta deles e segue em frente. Enquanto isso, a Lady Alpha e seu grupo continuam explorando o santuário, e em meio às ruínas eles acabam ativando um antigo mecanismo e acessando as memórias do herói Oliver, que estavam trancadas naquele lugar, e o que descobrem é algo muito pior do que imaginavam. Nessas lembranças, eles descobrem que há muito tempo o culto reuniu várias crianças em um lugar que parecia um hospital, ou melhor, um centro de reabilitação. Lá elas foram usadas como experimentos. Muitas morreram, mas as poucas que sobreviveram ficaram conhecidas como os possuídos. O herói Oliver era uma dessas crianças e foi compatível com as células do demônio Diablo, que foram implantadas nele. Para piorar, esse arcebispo safado era um dos membros do culto que fez essas atrocidades, mas apesar de tudo, esse pilantra diz que o objetivo era derrotar o Diablo, o que soa mais como uma desculpa esparrapada. Mas o Oliver de fato cortou o braço do demônio, então não era só papo furado. Com o tempo, o local mudou por causa da batalha que rolou ali, apagando algumas memórias e criando outras. O Oliver recebeu a missão de extrair novas células de Diablo assim que estivesse pronta, mas o arcebispo nega essa parte da história. Mesmo assim, a Lady Alpha segue explicando que o Oliver continuou obediente mesmo depois de ganhar poderes. Ela acreditava que cumprindo a missão o mundo teria paz, mas acabou só encontrando um campo de batalha cheio de mortos. Não importa o quão fofo o demônio pareça, ele era extremamente perigoso. Ele matou muita gente e o culto usou artefatos antigos para imobilizar o braço esquerdo dele. Eles estudaram o braço, cortaram a carne, tiraram sangue e conseguiram umas contas vermelhas, tipo umas sementes. E mesmo os efeitos colaterais sendo pesadíssimos, o culto mesmo assim continuou seguindo em frente. De repente, todos se veem diante do braço selado do demônio, preso num tanque de vidro gigante com fluidos de correntes. O arcebispo se desespera quando eles revelam a memória de quando ele tomou uma dessas contas feitas do sangue do Diablo, que dão poderes insanos e imortalidade. Isso na real era o que o culto queria o tempo todo. A Lady Alpha então revela o Padre Nelson às princesas, que até agora estavam caladas, e ele começa a desabafar sobre tudo o que passou no culto. E eles descobrem que essas contas só podem ser tomadas uma vez por ano, senão o efeito desaparece, e só dá para produzir 12 por ano, o mesmo número de membros do culto dos Cavaleiros da Távola Redonda. A Lady Alpha ainda diz que as contas ainda não estão perfeitas e acreditam que a única forma de consegui-las é manter o braço do demônio preso. Acontece que ela é descendente de Oliver e pede ao arcebispo que prove que ela está errada. O padre então confessa que o culto quer mesmo é a vida eterna e o poder, e admite que faz parte dos Cavaleiros da Távola. Nesse momento, a Delta simplesmente apunhala ele por trás e o joga na água. Ela logo se desculpa, já que tinham instruções de não matá-lo antes de conseguirem tudo o que precisavam dele. Mas surpresa, mano, o arcebispo não morreu. Ele sai da água como um gigante e bagunça tudo, separando o grupo. Nisso, as garotas acabam num salão todo branco que a Lady Alpha suspeita ser outro sistema de defesa do santuário. Enquanto isso, o arcebispo e os Cavaleiros da Távola também estão lá, prontos pra briga. As garotas da Shadow Garden então percebem que estão separadas e que Epsilon sumiu. A Alpha lidera o grupo contra Nelson, que está ainda mais poderoso. Ele se multiplica pra lutar com elas, e a Delta parte pra cima cortando várias cópias do maluco. Mas ela sente que tem algo muito errado aí. O Nelson revela que os atraiu até ali de propósito. Quanto mais perto do centro do santuário, mais o poder delas enfraquece e o dele aumenta. Ele achava que precisava levá-las mais perto, mas já está satisfeito com o que conseguiu. As suas cópias então voltam à vida e atacam novamente. Enquanto isso, nosso prota e a Aurora estão num corredor escuro, meio sem direção. O Cid comenta e a Aurora avisa ele para não olhar nem para cima nem para baixo, e eles continuam andando até que uma luz surge atrás, levando-os para outra memória. Nisso, eles aparecem num lugar onde a Aurora está sentada sobre o nosso prota, que reclama do peso, e ela
ela apenas zomba dizendo que é castigo por ficar de bobeira. E olhando ao redor, eles veem sinais de uma grande batalha, corpos e armas espalhados por todo lado. E o Cid logo pensa que aquele campo não tem mais esperança. A Aurora o ajuda a levantar e os dois juntos caminham sobre os corpos até uma cratera. Lá a Aurora encontra uma versão mais jovem de si mesma chorando. Ela pede a espada do nosso prota e tenta acabar com o sofrimento da versão infantil. Mas ao se aproximar, os corpos ao redor ganham vida e atacam. O nosso prota logo age rápido, pega a Aurora no colo e escapa pisando nos corpos. A Aurora então desabafa que está cansada, o santuário está rejeitando eles. O Cid então compara a situação com um vírus sendo detectado por um antivírus, mas ela não entende essa analogia. Os corpos então continuam se aproximando e ele pergunta o que acontece se ela morrer ali, e a Aurora acha que voltaria para a primeira sala, e isso os dois concordam que seria um saco. Enquanto isso, o grupo de Epsilon encontra uma pessoa doente e todos se preparam para lutar, mas a Epsilon os impede e vai até a figura, que simplesmente desaparece ao tocá-la. Ela diz que é algo parecido com a aprovação da deusa, uma memória reagindo à presença delas. Em seguida, elas acham um arquivo em uma sala cheia de livros, e ao lerem, veem flashes de memórias. Epsilon diz que aquilo tudo era o que teria acontecido se não tivessem conhecido Lord Shadow. Ela lembra que as memórias são difíceis de levar de volta, mas uma das meninas criou uma câmera Polaroid e eles tiram fotos para levar o máximo possível. E Epsilon reforça que tudo isso se deve à sabedoria do nosso prota, e todos voltam ao trabalho. E o nosso prota e a Aurora continuam lutando contra os corpos vivos. O Cid diz que a Aurora não é boa em briga sem magia, e ela se faz de donzela em perigo. Ele conta que está bem porque treina desde pequeno, mas sem magia ele até gosta do modo Deus. Então ele elimina a Aurora mais jovem, encerrando a memória, e eles vão parar em uma sala enorme e iluminada. O Cid vê um local bonito adiante, e a Aurora diz que ali é o centro do santuário. O nosso prota pergunta o que eles precisam destruir ali, e ela diz que é um núcleo mágico que está atrás de uma porta cheia de correntes. O Cid tenta quebrar as correntes, mas a sua espada não aguenta. A Aurora pergunta se ele não pensou que poderia ter uma chave. Ele então vê uma espada brilhante, e ela diz que está escrito nela que ela pode cortar as correntes. O nosso prota então se aproxima, lê a inscrição e percebe que não consegue usar a espada. A espada então começa a tremer e ele conclui que só pode ser empunhada por um escolhido. A Aurora se ajoelha e examina a espada, confirmando que ela só pode ser puxada por um descendente direto. Ela até elogia o nosso prota por ter entendido a inscrição de primeira, e ele desiste de forçar a espada e diz que conhece todas as fórmulas básicas de magia. Ela pergunta se isso significa que ele decorou todos os padrões mágicos possíveis, e ele confirma. Sem instruções, eles se sentam ao lado da espada pensativos. Enquanto isso, a Delta segue na briga com o Nelson. A Delta derrota mais uma cópia do Nelson para quebrar a memória, e ele fica chocado que ela enfrentou mais de 100 versões dele sem nem mesmo suar. O Nelson então se afasta assustado de Aurora e acaba trombando com mais uma estátua do Oliver. Ele olha então para cima e começa a bater na estátua, chamando o Oliver para descer e ajudar. Então, em um brilho vermelho, o Oliver aparece, respondendo ao chamado do Nelson, que já começa a rir e se achando vitorioso. De cima, a Epsilon chama Alpha, reconhecendo o Oliver, e diz que a investigação terminou, então eles já podem sair. A Alpha responde que nesse caso eles podem ir embora, e o Nelson fica surpreso com isso. Nisso, a Alpha explica que eles não estão fugindo, eles só não têm interesse em gente como ele, ou nessas memórias duvidosas. O único objetivo era cortar a fonte de poder, e enquanto elas se preparam para sair, ela avisa que agora elas sabem como funcionam as defesas do santuário, e que da próxima vez elas vão aparecer quando bem entenderem. O Nelson ameaça, dizendo que não vai deixar elas saírem fácil, mas a Alpha ignora e convida a Delta, Alex e as outras garotas para irem com ela. Quando elas vão embora, o Nelson fica se perguntando qual vai ser a historinha que ele vai ter que contar pra Távola, mas ele se consola com o fato de que pelo menos viu o rosto de Alpha. Se eles conseguirem o sangue dela, eles vão estar muito mais perto de aperfeiçoar a conta. E no meio dessa viagem aí, ele recebe um alerta de que tem gente no centro do santuário, e para aliviar a raiva, ele decide ir atrás dessas pessoas e mandar o Oliver ir junto. No centro, o nosso prota pergunta para Aurora sobre a ideia dela desaparecer, já que ela disse que sumiria depois de destruir as memórias. A Aurora então responde que não é bem desaparecer, mas sim ser libertada da prisão de memórias que se repetem sem fim, o que é pesado demais para ela. E o nosso prota tenta animá-la, dizendo que com mais um tempinho tudo melhora. Ele pensa que pela fórmula já tá na hora do protagonista da história aparecer. Nesse momento, o Nelson surge, e o nosso prota se anima achando que é o herói que vai puxar a espada sagrada.
nada, mas dá de cara com o safado careca. Confuso, o Cid pensa que talvez seja a hora do vilão atrapalhar o herói. O Oliver parece a Alpha, mas ele logo percebe que não é ela. O Nelson reconhece a Aurora e pergunta como o Cid tirou ela da gaiola, a chamando de bruxa. O Cid fica surpreso que o Nelson a reconhece e pergunta pra Aurora se ela lembra dele, mas ela não faz ideia de quem esse mano é, o que o mano Nelson tira sarro. O safado careca avisa que não vai deixar o nosso prota acessar a porta e manda o Oliver lutar. O Cid percebe que ela é forte, mas sem coração. Os dois então começam a brigar e a Aurora implora para o Nelson parar, dizendo que faz o que ele quiser se ele poupar a vida do nosso prota. Mesmo assim, o Cid encara Oliver e é esfaqueado, só que ele abre o olho direito, que estava fechado, e diz que pegou eles. E esse, meu mano, foi o resumo de mais uma parte aqui, mano. Se você gostou, você já sabe, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma parte aqui. E continua acompanhando, hein? Porque as próximas partes vão ser muito loucas, mano. Dito isso, tamo junto. E lembre-se, o Drezinho Nimes ama você.